Estamos começando o episódio 51 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory, aqui em São Paulo. E hoje eu vou conversar com uma amiga que participou do primeiro episódio do podcast e ela tá de volta hoje, 50 episódios depois, porque ela deu sorte. Tanto que o projeto não tinha esse propósito de ter essa longevidade e cá estamos, num estúdio presencial, quase num pós-pandemia. Ana Júlia Guirello, vice-presidente Latam da HBO Max. Ana, obrigado por ter aceito o convite de vir presencial do Rio para cá, né? Eu que agradeço, sempre um prazer. Queria ter vindo antes, né? A gente tentou umas vezes, mas cá estamos. Acho simbólico, do 0, aí passou dos 50. Tô uma bela cinquentona já no Papai Léo. Depois a gente vai pro 100, né? Quando completar uma centena, né? É isso. Ana, primeiro eu queria fazer uma reclamação sobre a HBO Max, que é a empresa que você representa, porque no último domingo eu estava animado para assistir a final do Campeonato Paulista, que foi transmitido ao vivo pela HBO Max, para torcer pelo meu time, o São Paulo, que no primeiro jogo fez 3-1 no Palmeiras, né? E eu tinha certeza que a gente ia ganhar, né? O último jogo, né? Daí eu não sei se o azar que deu foi a HBO Max transmitir ao vivo e tudo mais, mas a gente tomou uma goleada de 4-0, então é uma reclamação formal à plataforma, a você que representa, né? Como vice-presidente da empresa. Você sabe que eu também fiz a mesma reclamação com o Corinthians, né? Então, assim, agora ele já tem 2. Acho que a gente ganha força jurídica depois dessa. Mas muito legal isso, Ana. E essa brincadeira inicial muito para mostrar como as plataformas de streaming estão crescendo, diversificando, atraindo audiência por outros motivos. É engraçado que eu nem fui ver... Quando eu entrei na HBO Max para ver alguma coisa, vi que ia transmitir, né, o final do Paulista. A semifinal já tinha visto também. E eu falei, cara, não vou nem ver em que outro canal que tava, né? E fui direto pra HBO Max. Muito, muito legal. E isso deve estar trazendo uma audiência super grande, né? Super. Eu acho que as pessoas ainda não começaram a associar que você tem live, né? Também nas plataformas de streaming. A gente tá muito acostumado a pensar, não, vou maratonar, né? Na plataforma de streaming. E a gente tá brincando muito com uma oferta muito mais ampla. Então, filme, série, live. Fizemos até concertos live que a gente experimentou durante, né, faz um pouco tempo, durante a pandemia. E tem quase que um brand building a ser feito, né, sobre isso, que a gente pode esperar coisas ao vivo também nas plataformas de streaming. A gente tá tendo um super sucesso não só tivemos o Paulistão, né, aqui no Brasil, mas a Champions League a gente também tem todos os jogos no México e no Brasil. E assim, vários recordes. PSG é o time favorito. O jogo PSG Real Madrid bateu mais de 5 milhões de views, assim, um negócio que a gente começou como um experimento e que tá dando super certo, e que prova que é isso. Uma vez que as pessoas descobrem, poxa, tem live também, né? Então, posso maratonar na HBO Max, posso ver filme, mas também tem um monte de coisas ao vivo acontecendo. Pô, legal pra caramba, né? Muito legal, Ana. E daí a gente pula, né, de futebol para futebol, talvez. Então, assim, para quem não conhece a Ana Júlia, né, essa trajetória, ela tem uma trajetória super vitoriosa como empreendedora, como executiva. Pode assistir o episódio número 1, né, que tá no canal, no YouTube, no Spotify, tem todo uma biografia um pouco mais ampla, mas para quem quiser um resumo, Ana, fala um pouco para a audiência, né, o seu histórico, a sua carreira, como que por onde você passou até chegar na HBO Max, e daí a gente vai falar um pouco mais sobre o momento. Pois é, começa com futebol mesmo. Eu, aliás, cresci aqui perto da Pod Factory, né? Sim. E sempre amei jogar futebol. Quando eu era adolescente, achei que queria jogar futebol profissional, né? Achei, não, é isso que eu quero e tal. Treinava aqui no Rivelino. E com 18, fui para os Estados Unidos, né? Com uma bolsa de futebol. Joguei no Tennessee por 1 ano. Mas uma vez que eu comecei a jogar e fazer na prática o que eu achava que eu queria na teoria, eu falei, putz, acho que não é bem isso. E decidi, então, desistir da bolsa e fui para Nova York. Lá tive que começar a me virar. Primeiro trabalhei no café, depois fui procurar emprego num classificado de lá, que era o Craigslist, né? Que seria tipo a OLX daqui. E caí numa startup, assim, né? Então, caí em digital, muito de paraquedas com 19 anos. Fiquei nessa startup por uns 3 anos. Comecei a freelar. E aí achei que, nossa, estou pronta para abrir minha empresa, né? E abri a minha empresa com 22 anos em Nova York, era uma consultoria digital. Então, basicamente, eu fazia
desenvolvimento de produto, campanhas de marketing digital. Eu me posicionava como braço digital de algumas agências. Comecei a fazer isso, errei um monte, meu Deus, que eu cobrei de coisa que eu tinha cobrado tinha que cobrar muito, cobrei pouco. Algumas era fácil, eu cobrava bem. Então, assim, fui aprendendo. Eu acho que quando você não trabalha numa empresa estruturada, antes de talvez empreender, você fica um pouco para trás, você erra mais do que talvez você erraria se tivesse tido uma certa exposição a estruturas empresariais, né? E fiz isso até os 26. Com 26, eu recebi o convite para voltar para o Brasil e fiz parte do time que fundou o BomNegócio.com. Foi quando a gente se conheceu, mais ou menos, né? Foi quando a gente se conheceu. Entre um momento e outro. Que, aliás, você falou assim, não, isso é muito bom, você vir fazer o Bom Negócio, né? Léo foi meio crítico. Eu não achava que Classificados vingaria em escala. Vingou, né? Estamos aí. É. E então vim em 2011, voltei para o Brasil. A gente criou o Bom Negócio pequenininho. Em 3, 4 anos, éramos quase 400 pessoas. E eu me descobri muito nesse processo. Eu acho que o que mais vale mencionar dessa fase de Bom Negócio foi que na mesma época que Spotify estava criando, o que hoje todo mundo conhece, das squads e tal, na mesma época a gente estava criando um sistema muito similar do Bom Negócio, que a gente chamava de startups internas. Para a gente era como que a gente replica o pequeno Bom Negócio do começo, onde a gente tinha agilidade, as coisas aconteciam, no Bom Negócio que tinha crescido, né? Então, a gente chamou esse sistema de startups internas, e eram squads no final, times, né, multifuncionais e que tinham objetivos claros, autonomia. A gente fez sem muito... A gente usava OKR, não chamava OKR. E eu me descobri muito no processo de fazer isso acontecer, né? Eu descobri que o jeito que eu gosto de levar equipes e fazer gestão é muito pautado em jogar o poder para a ponta, na horizontalidade, na total transparência. Só um parênteses, né? Engraçado que tudo que hoje virou moda e branding, os termos, né, de squad, de OKR e tudo mais, vocês estavam fazendo mais de uma década atrás sem esse nome, né? Sem nome, sem tanta estrutura, mas o legal é que funcionava. Igual funciona hoje, agora tá bem mais estruturado. Tem software, né? Tem playbook de todas essas coisas. Na época funcionava também. E a gente foi meio que... Cara, isso faz sentido. Era esse o nosso motivo. Como que a gente volta a ser o Bom Negócio do começo, né? E depois de 4 anos, mais ou menos, a gente fez a fusão com a OLX. Eu fiquei mais um ano como CEO da OLX e resolvi sair para fazer a Abelha, que é a aceleradora de startups, que eu tenho até hoje e levo paralelamente ao meu trabalho na HBO Max. Fiz a Abelha por 4 anos, full time. A gente trabalhava, então, a gente acelerava startups do early stage, né, até basicamente o investimento anjo, um seed, mas a gente também fez muitos programas bem na base. Então, a gente fez programa em 2 favelas do Rio para desenvolver basicamente os empreendedores locais dessas comunidades. Era muito baseado em ajudar na organização financeira e no planejamento financeiro, fluxo de caixa. Era um papel quase que educacional, né? Muito, de base, né? Muito, muito. E comecei na Abelha a falar, bom, what's next, né? Qual é o meu próximo passo? Eu, às vezes, começa a vir uma pulguinha, assim. Mas eu acho que o que aconteceu na Abelha... Algumas coisas. Uma é que eu comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu me senti fazendo tudo na superfície sem uma grande profundidade. E aí isso me incomodava. Eu comecei a... Poxa, será que eu me envolvo com uma coisa com mais profundidade? Até porque, para eu ajudar os empreendedores que precisam de conhecimento, e o conhecimento é mutável, não é o conhecimento que eu adquiri 5 anos atrás que eu consigo passar para eles hoje. Eu preciso estar também me atualizando. E eu senti que eu estava me estagnando, eu estava ficando muito numa teoria, que eu fazia consultoria, dava workshop e tal, mas não aprofundava, a mudança não realmente acontecia. Porque leva tempo e não é uma consultoria de 6 meses que vai mudar. E eu me senti nessa superfície com essa vontade de aprofundar. Para mim mesma, né? Mas 2, também para passar o conhecimento para os empreendedores que a gente ajuda até hoje, né? Com a Abelha. E foi nessa que eu acabei entrando em contato com a Globosat. E eles estavam nesse momento de transformação do Grupo Globo.
especificamente no Telecine, estava no momento de lançar o direto ao consumidor, então o streaming do Telecine. E isso vinha acompanhado com uma mudança na organização, de criar as squads. E aí eu já estava com o método formatado, o método do bom negócio, e que foi para a Abelha, que a gente levou para outras empresas em consultoria. E foi o método que eu levei também para o Telecine, para a transformação organizacional e digital do Telecine, do business do Telecine. Fiz isso de 19 até meio de 21. E o curioso eu fui atrás da HBO Max para fazer uma parceria. E aí fomos conversando, e acabei que vi que fazia sentido mudar para a cadeira que eu estou hoje. Então eu olho Latam, parcerias na HBO Max. O que isso quer dizer? Quer dizer todo o crescimento do negócio, base de assinantes, principalmente, né? Que passa por algum parceiro, tá comigo. Então você tem o Pure Direct to Consumer, o direto ao consumidor puro, que a gente chama, que é quando você vai lá e você assina a HBO Max. Um self-service, né, do assinante no site, enfim, né? Exatamente, direto, a sua relação é direta com a HBO Max. Mas tem muita gente que já tem relação com operadoras, com o Mercado Livre, Sim. com a Rappi, por exemplo. Então a gente distribui também via parceiros. Você atinge um público que ou você chega mais rápido no mercado via parcerias, ou você complementa sempre a sua estratégia de direct to consumer. Então eu sou responsável por essa parte que é o B2B ou B2B2C, distribuição. E lá estou, vai fazer 1 ano agora. Então, e na última vez que a gente conversou, você tinha acabado de começar na HBO Max, então não dava para falar muito sobre isso, né? E é engraçado que nessa fase, né, dos últimos anos da sua carreira, você conheceu muito, né, sobre um mercado que era outro 2, 3 anos atrás, né, das plataformas de streaming, muito dominada por Netflix, mas de lá para cá, né, Disney Plus, Prime Video, HBO Max, Star Plus e por aí vai, né? E parece que não tem fim o surgimento de novas plataformas. E acho que o cenário competitivo mudou muito, né? Nesse mesmo tempo que você está na HBO Max, né? Então, como que é hoje, né, o desafio da sua cadeira em desenvolver a HBO Max versus tantos concorrentes que tem no mercado hoje? Vou ir mais para a visão de topo ainda dos streamings, tá? Tá uma loucura mesmo, né? Todo mundo tem seu streaming, cada hora a gente tá quase... Parece que você tá voltando para o mundo da TV a cabo, onde você tem que assinar várias coisas juntos, porque é verdade, você tem que assinar vários streamings para você conseguir ter acesso a tudo que você quer assistir. Exato. Né? E aí a gente começa a brigar por share of wallet, que a gente chama um pedaço da carteira e do dinheirinho de cada um. E tá muito acirrado. Antes você tinha... E você ainda tem o Netflix, ele tá muito lá na frente, né? Ele começou muito antes que todos nós, todos os outros que chegaram. Então você tem uma galerinha ali na briga... exatamente o que você falou, a gente, Disney Plus, a Amazon, e você tem o Netflix mais na frente, que tem, né, já começou muito antes, mas... Com um modelo de negócio só voltado a streaming. Só voltado a streaming, mas... Enquanto os outros não, né? Não, os outros também, né? Uhum. A gente tem um mix que a gente tem uma oferta TV a cabo, então você pode assinar o canal HBO Max, o canal HBO, mas você ganha HBO Max. Ou você pode ir direto na HBO Max. Então, a nossa estratégia é como a gente chega em todo mundo. Vai sempre ter gente que vai querer a serendipidade de ir lá num canal e ver o que tá passando e descobrir um filme, uma série. Mas aí você também dá a opção de ir lá direto na nossa plataforma e assistir o que você quer. Né? Assim, começar uma série ou um filme, ou o que quer que seja. Então, assim, tá acirrado. Mas o que eu acredito? Agora tá essa bagunça, muitos novos. Eu acho que globalmente vão ser talvez os 3 grandes, 4 grandes. Não dá para ser muito mais que isso, né? Isso vem por meio de algumas consolidações, como a gente tá vendo. A própria Warner Media agora com a Discovery se juntando. Porque não é um custo alto de tecnologia e de go-to-market para penetrar o mercado que você não consegue ganhar esse jogo só localmente. Então, acho que vão ter dois tiers, basicamente. Um dos grandes players globais, que estão ali com uma presença global, e Netflix cada vez mais e mais, né? A distância vai diminuir com desses players para o Netflix, mas vão também sempre ter players locais, como a gente tem aqui no Brasil. Nichados até, Nichados, né? Eu acho que isso vai começar a acontecer, mas são outras escalas, e eu diria até outras categorias dentro do próprio streaming. Isso está começando a se desenhar.
Interessante. Tá fácil, né? Se fosse fácil. Não, e assim, né, se fosse deixar, você poderia falar toda a estratégia, até de go-to-market e tudo mais, né? Mas pro lado do consumidor, do assinante, né, eu vejo, por exemplo, eu assino, sei lá, eu tenho o Apple TV Plus, né, perdão, o Apple TV, o aparelho, né, o device, né, e por lá eu vou acessando as plataformas que eu assino. Eu assino acho que quase todos. E aí eu descobri que eu tava com vontade de ver a série, que é o Super Pumped, que é a minissérie da história do Uber, né? E aí eu falei, caramba, em qual das 10 que eu assino que vai passar? Não era nenhuma, era na Paramount Plus, que eu não assino. E eu vou ter que assinar porque eu quero ver exatamente essa série. Existe esse fenômeno de gente que assina uma plataforma porque quer ver um conteúdo específico, ou uma temporada de uma série, sei lá, mainstream, e depois desassina porque fica migrando de uma plataforma para outra? Super existe. A gente chama Reconnect. Ele conecta, reconecta, desconecta, reconecta. E a gente vê isso nos próprios dados, assim, isso é muito comum. Quanto mais você facilita para o cliente uma escolha desse ligar e desligar, e quando você vai direto para o consumidor, isso fica muito mais fácil, né? É mais fácil, você tá lá, você já assistiu o que você queria, você sai e vai para outra. Agora, o nosso desafio, que eu acho que a gente, modéstia à parte, está fazendo muito bem, porque o que a gente tem que fazer é, uma vez vamos supor que você foi lá para assistir um jogo da Champions League. Então, eu tenho que depois te recomendar, seja via plataforma, seja via um Life Cycle Program, né? Alguma coisa que chegue até você, uma push notification, alguma coisa assim, para te ajudar a descobrir toda a gama de conteúdo que a gente tem na HBO Max. Então, esse é o desafio que todos nós temos, porque a gente tem muito conteúdo, como que você faz, você segmenta de forma automática, de forma de curadoria, de forma baseada no seu comportamento que você assiste. Então, a gente tem todas essas alavancas que a gente vai criando para... Pô, eu sei que o cara que assiste Champions tem mais probabilidade de assistir X ou YZ. Sim. Então, a gente usa isso para vários cohorts, né, pedacinhos e grupos de usuários com determinados comportamentos, para garantir que eu tô sempre te entregando algo que você fala, não, agora... E você vai ficando. A gente faz isso e a maioria fica, a gente tem uma permanência super saudável. Agora, isso acontece, né? Isso acontece para todos nós, é o que a gente chama de reconnect. Você liga, desliga, liga, desliga. É um churn provisório, né? Vai acontecer sempre. E aí, quando você aumenta essa oferta, né, de não ter só temporadas de séries ou filmes blockbusters, né, que é o tradicional do entendimento, né, da educação do que é um streaming, e começa a ter eventos ao vivo, esportes e tudo mais, você aumenta a retenção e o LTV, então, do seu usuário. Total. É a fórmula básica, né? Um streaming é sempre quanto o cara custa para chegar, quanto o cara te dá de dinheiro e o lifetime dele e o lifetime value, consequentemente. Então, lifetime value e o CAC. E aí, fazendo uma analogia com as startups, né, de subscription, né, e de recorrência, como que você vê, né? Porque você você transitou diversos mundos no território da inovação. Né? Desde grandes startups que escalaram muito rápido, como o Bom Negócio, a OLX. Depois você foi cuidar de negócios pequenos, né? E iniciantes com a Abelha, e hoje volta no mundo da mídia com os grandes players globais, né? Como foi com a Globo, como é agora com a HBO Max e tal. Que analogia que você faz entre desenvolver uma empresa de subscription baseada em conteúdo, que tem uma marca e propriedades intelectuais muito fortes, né, de conteúdo, versus uma startup tradicional? Sabe que eu estava falando isso com 2 startups aceleradas da Abelha essa semana, exatamente fazendo um pouco desse paralelo. Porque é muito louco. Obviamente que numa corporação gigante, que tem essa gasolina para ir globalmente, né, esse poder de marketing, isso nunca vai ser igual de uma startup que está ali, lutando por cada assinante que precisa trazer, cada receita, cada linha de receita. Mas fora isso, é basicamente a mesma coisa. Porque o que a gente faz na HBO Max, por exemplo? A gente tem uma linha que você vai direto ao consumidor, porque obviamente a longo prazo você quer estar com relacionamento direto com os seus clientes, a sua margem é sempre melhor, né? Mesmo de uma startup. Mas para crescer rápido, você precisa botar a gasolina aí, o paralelo de uma startup seria o investimento talvez que você recebe, 80% vai em marketing, mas a gente faz parcerias também para fazer isso mais rápido. E o que eu estava falando com essas startups era, gente,
da mesma maneira que a gente pensa no streaming em canais de distribuição, que é a operadora que distribui a gente que já tem uma base de assinantes. Então, exemplos aqui no Brasil, claro, Vivo, o Mercado Livre é um distribuidor nosso, a Rappi é um distribuidor nosso, e às vezes ele distribui direto ou ele faz bundle. A gente tem hoje com a Rappi, se você assina a Rappi Prime Plus, você tem incluído HBO Max, então é um bundle. Na oferta do Rappi Prime, que mudou o modelo e tudo mais, e veio o bundle. Daí eu fiz a conta, eu falei, ué, mas vai ser mais barato. E aí eu posso dar um churn na minha assinatura Direct to Consumer para ir via parceiro. Pode. Porque fica mais barato para mim. Você sempre tem canibalização, mas aí quem sabe você tem um lifetime maior e na conta fica melhor para todo mundo, né? O paralelo que eu fiquei pensando, porque você tem startups, principalmente no early stage, que não tem esse gás e pode ser assinatura, mas também pode ser até startups que são mais, por exemplo, baseadas em tecnologia, em consultoria e que usam a tecnologia como apoio para isso. Quando você é pequenininho, você não tem o poder de máquina de venda, de ficar gerando, eu vou gerar 200 leads para fechar 20, você tem 5 pessoas, você não consegue. Então, o mesmo conceito de distribuição pode ser aplicado para startup. O que eu quero dizer? O mesmo exemplo da Rappi com a HBO Max, né? Então, a gente tem um bundle, são 2 serviços juntos. Se eu tenho, sei lá, um software de RH de diversidade, por exemplo, eu pego já uma empresa que já faz venda de serviço de RH e eu faço, e que tem escala. Eu me acoplo a essa empresa, ofereço os meus serviços que são complementares ao dessa empresa e ganho escala mais rápido. N empresas fizeram isso, né? A OMI, por exemplo, foi via os contadores. Então, esses conceitos, eles se aplicam a diferentes negócios de diferentes escalas, mas são meio que a mesma coisa. Então, a gente numa escala, uma necessidade diferente, a gente nunca vai conseguir financiar tudo para ir direto para o consumidor, você usa parceiro para complementar isso. São estratégias que se aplicam desde um player gigante global até um cara pequenininho, que parte da equipe vai fazer uma aquisição ali, ele vai gastar, talvez investir em performance marketing e tal, mas por que não também usar um parceiro para penetrar e fazer o go-to-market mais rapidamente? É curioso, né? Porque você estava falando, eu estava lembrando de alguns pontos aqui. Primeiro, né? Quando você fala em aquisição numa startup pequena, e quando a gente fala de assinatura em startup, normalmente a gente está falando de SaaS, né? De Software as a Service, na maioria das vezes em diversos segmentos, né? E normalmente se pensa em aquisição por canais de marketing, né? Mídia de performance, né? Então, enfim, e aí gasta-se horrores, né? E o caminho não tão óbvio são as parcerias, mas eu acho que quando você fala em parceria, você pensa em até como que você cria o seu produto para você ser até adjacente a um determinado parceiro que vai te dar escala e não tem aquela feature que você fica especialista. Totalmente. Né? E outra, o custo de aquisição vai para zero. Exato. E o live, tudo que você junta LTV duas vai coisas ser longo porque vai você está acoplado. Sempre. O seu churn reduz, LT aumenta. Isso acontece em diferentes indústrias, porque se você tem um serviço que já vem com outro, para cancelar um, você tem que cancelar o todo. Então, isso vale para software as a service, você assina 2 coisas juntos, vale para o streaming, mas vale também para consultoria também. Porque se você está dentro de um pacote com uma consultoria maior, eu acho que existem... eu falo isso pro pessoal, né, da abelha, que você não... às vezes a gente não precisa só ficar focado nesse mindset de escala para eu levantar investimento. Às vezes você, via canais de distribuição e parceiros, consegue o seu próprio bootstrap. E isso não é muito falado ou divulgado, porque quando a gente vê as histórias heróicas, né, das grandes startups, unicórnios, principalmente que dão certo, né, a gente não olha os caminhos alternativos que você consegue construir negócios de 7, 8 dígitos, né, com essa estratégia, de uma forma muito mais rápida, às vezes. Eu tenho um amigo, o Rodrigo Martinez, que estudou no colégio comigo, que eu já entrevistei ele no Mandarin, não no Talks by Léo, mas quero entrevistar ele. Ele criou um dos primeiros provedores de internet no meio dos anos 90, a STI, que foi adquirida por um player Latam, e depois ele criou o HPG, que foi uma das primeiros construtores de páginas de internet gratuita, e depois ele vendeu para o IG. Né? E qual que era a estratégia do grupo de founders, que foram 2 exits em 18 meses, alguma coisa do tipo, era um duplo exit, era uma história muito rara no Brasil na época, né? E ele falava, cara, eu crio negócios que são
quase que adjacentes a negócios que existem para ser alvo de aquisição, mas não tão perto para que ele possa criar uma feature antes de eu ter um pouco de mercado e ter atratividade como valor, né? Total. Para um exit, né? É o bundle, né? Você criar um negócio que se acopla a outro. Porque eu sei que a TOTUS, porque a local web, porque para alguém eu posso ser atrativo, né? E não... Essa é uma parte que eu tenho um pouco de preguiça aí do buzz do empreendedorismo. Parece, muitas vezes, que o objetivo absoluto é levantar investimento. Poxa, tudo bem. Tem empresas que vão precisar de investimento, senão não escala, não tem como. E você precisa, às vezes, de algo na frente para dar o retorno, algo antes para dar o retorno lá na frente. Agora, muitas empresas podem escalar um monte. Sim. Com as próprias pernas, usando canais de distribuição, usando parcerias, né? Eu acho que se esquece um pouco desse outro lado, de que muitos negócios podem ser, como sempre foi feito, bootstrapped. Exato. Eu acho que isso é super importante. A gente vai falar um pouco adiante, porque a gente vai ter um bloco aqui do nosso bate-papo de sinceridade empreendedora, né? Que até a gente tem há muito tempo combinado em falar e hoje é o dia. É agora. Mas ainda falando da HBO Max, né? Que é, assim, qual é o desafio de desenvolver esse tipo de negócio num mercado brasileiro ou num mercado da América Latina? Existem barreiras culturais ou algo do tipo que é um desafio maior em relação a outros mercados? A América Latina é bem específica e diferente de Estados Unidos, de Europa. Primeiro, a nossa penetração de cartão de crédito, por exemplo, é menor, então você precisa... encontrar meios de oferecer pagamentos em dinheiro, em boleto, em Pix, né, em tudo isso que a gente conhece muito bem, mas que não é muito a realidade de um país como os Estados Unidos, onde todo mundo tem um cartão de crédito. Então, essa é uma característica que eu acho que é bem diferente de outras regiões. Agora, consumo de conteúdo, adoção de tecnologia, ou até ser crítico com tecnologia, eu acho que a gente está igual para mais crítico ainda, sabe? Caramba, aqui a gente recebe muitos feedbacks bem construtivos sobre o trabalho que a gente está fazendo. E é bom mesmo, é importante, porque quando a barra tá alta, pô, a gente tem que chegar lá, né? E querendo ou não, tecnologia com Netflix, a barra ficou bem alta para todo mundo, né? Sim. Então isso é super importante. Mas eu acho que os pilares que levam ao sucesso de um streaming, eles são basicamente iguais, eu diria assim, se você olhar globalmente. Por isso que eu acho que é isso, a Vitória tá com... Né, vão ser 4 grandes ali, sempre muito mais presentes, 3, 4, né, na minha visão. Então, assim, exemplificando, para mim, um streaming de sucesso não adianta só ter conteúdo. Aliás, conteúdo precisa ter, o primeiro você tem que ter. E não é um conteúdo que bomba. Porque quando você tem exemplos disso que acontece, um conteúdo que bomba, você vai fazer uma aquisição enorme, um custo de aquisição baixo, vai bombar e o seu churn vai ser enorme depois, porque você não vai conseguir reengajar a sua base, mostrar o que vem por aí e a pessoa continuar... Ele é um perigo, né? Quando você atrai por um conteúdo muito específico, né? Agora super é a onda perigoso. De Round 6, agora é onda de tal, Exatamente. Né? Essas ondas, elas são maravilhosas quando elas acontecem do nada para sua aquisição, mas você tem que tomar um super cuidado com a queda que vem logo depois se você não consegue manter o engajamento lá em cima. Então, assim, conteúdo precisa ter. Não adianta você ter um monte de conteúdo, mas quando chega na sua plataforma não funciona, trava. Você tá lá no meio, numa imersão, num filme, aí... poxa, né? Não dá. Então, eu acho que a tecnologia é um pilar que precisa acompanhar também. É super desafiador. Tá todo mundo lançando, todo mundo aprendendo junto. Então, assim... Mas a plataforma da HBO Max é muito boa, não é? Não, eu considero a gente bem bom. Dá pra melhorar. Eu nunca tive problema de experiência. Tem gente que já teve problemas. Se a gente olhar do lançamento até hoje, tá melhor. Mas a gente quer melhorar mais ainda. Né? Isso vai desde a performance, mas também de como eu recomendo conteúdo, como eu crio... A inteligência. Toda a inteligência que já existe, mas que a gente quer sempre melhorar para a sua experiência ser totalmente única versus a minha e versus das outras pessoas, né? É porque tem uma parte, né, do produto, que é o produto do ponto de vista do funcionamento básico, né? Que é você conseguir assistir de uma forma rápida, numa experiência, qualidade de imagem e tudo mais. E o outro é a parte lógica, descoberta, né, de dado, da descoberta e por aí vai, né? Que, por exemplo, quando a gente fala em redes sociais, é onde o TikTok tá bombando por conta da qualidade do algoritmo na recomendação, né? Porque descoberta é muito mais importante do que você ter uma conexão direta ou seguir, ou, enfim, um perfil, né? E sabe, nesse ponto, uma das coisas que eu mais amo dessa indústria é que no entretenimento e no streaming,
é dado, mas é curadoria também. Sim. Porque você não pode só pegar o dado e aplicar no Brasil, vai ser diferente a visão do conteúdo, a cultura que a gente tem do México, da Colômbia, da Argentina e por aí vai. Então, o que eu mais gosto é esse mix que a gente sempre tem que ter. Existe sim muita curadoria da equipe do Brasil trabalhando, porque conhece. Isso vai não só para o que você vê na plataforma, que é recomendado, mas também o que a gente vai produzir. Então, a gente está sempre misturando dados, né, com curadoria humana, exatamente, de gente que está aqui. Então, assim, conteúdo é importante, tecnologia é importante, que a gente falou, mas equipe também é importante. O nosso estilo organizacional, ele é ultra local. A gente tem equipes locais, porque é diferente eu fazer uma gestão do meu negócio olhando só o regional. O Brasil é totalmente diferente de outras regiões. Então, a gente tem uma equipe incrível aqui, em São Paulo, aliás, a maioria. Então, falei de 3 pilares, né? O conteúdo, a tecnologia, as pessoas, essa cultura local, empreendedora, onde a equipe tem autonomia para tomar as decisões, para realmente construir localmente, bem do jeito que eu gosto, né? Empreendedor, bem com esse sangue empreendedor e experimentando e tal. Mas também não adianta você ter isso e você não ter poder de ir a mercado, né? De fazer o go-to-market. Então, imagina, eu tenho um conteúdo maravilhoso, minha plataforma funciona, eu tenho um time, mas aí eu não tenho poder aquisitivo num momento que você precisa penetrar o mercado muito rapidamente. E aí essa mistura do direct consumer na máquina de vendas versus as parcerias que você lidera. Exatamente, aí você né? precisa atacar de todos os lados. Como eu chego o mais rápido possível, vou direct to consumer, claro, e vou com a bomba ali. Vou também falar dos meus conteúdos, porque não adianta, você precisa fazer branding de conteúdos. A gente faz específicos, Champions League, o Paulistão, a gente fez cada coisa legal, super local do Paulistão. Você vê, o Paulistão não é nem só Brasil, é São Paulo, é hiper centrado no estado. Sim, e foi o que me pegou, quer dizer, eu já sou assinante, demais. mas me pegou assim, nossa, eu fui, a reta final do Paulistão tava lá. Olha, só quero dizer que Corinthians quebrou os recordes. É mesmo? Os números. Impressionante. Correlaciona com o tamanho de torcida, né? Muito legal. Legal. Muito legal. Então, assim, você precisa, conteúdo, a tecnologia é esse poder de ir a mercado direto, via parceiros, fazendo branding, porque a gente é uma marca nova, precisa também do poder para a construção de marca, para o awareness. E pessoas, né, organização, cultura, como que a gente faz isso acontecer, podendo experimentar muito, porque ninguém tem as fórmulas feitas, tem que experimentar, e ao mesmo tempo que a gente está fazendo, o consumidor está mudando, está evoluindo, então é um negócio vivo ali. Se a gente não operar realmente como startup, a gente fica para trás, né? Mas assim, tudo isso que você falou dos pilares, ele já mostra a resposta do que você falou anteriormente, da tua visão de futuro, que são poucos grandes players globais, né? Porque não é trivial, não é só conteúdo e tecnologia e tudo mais, é caro, né? É caro. E você tem, né, o player ele tem que ter muita capacidade de execução e investimento, né? E é caro porque, a tecnologia é cara para você. E você precisa... A tecnologia, o mesmo investimento que você vai fazer para uma região, você faz para o mundo. Então, por isso que a escala global é importante, que ela otimiza, né, todo esse custo que você já vai ter que fazer para uma só região. Então, você tem o custo de tecnologia, mas... Como o mercado está competitivo, fica mais caro penetrar o mercado, né? Tá acirrado, todo mundo gastando. Sim. Então, assim, precisa ter fôlego aí. É como todo mercado, né? Ele passa por esse momento de abertura de leque, né? De players e tudo mais, até chegar num afunilamento e numa consolidação. Absolutamente todos são assim, né? Bom negócio, OLX. O que aconteceu? A gente ficou lá 3 anos, gastando rios para aquisição, para manter, né, o engajamento na plataforma. Bum! Junto faz todo sentido. Sim. Agora é uma plataforma líder que tá aí. Ana, agora falando do lado glamuroso, né? Porque isso, toda a parte de BizDev, né? Desenvolvimento de negócio, aquisição, parcerias e tudo mais, é o seu dia a dia, provavelmente 99,9% do seu tempo nessa cadeira executiva que você tá, né? Mas por outro lado, você tá na HBO Max, né? Com tantas propriedades intelectuais, né, super bacanas. Às vezes eu vejo num post ou outro seu, você num cenário de Friends. Pois é. Qual é o 0,1% glamuroso que você já viveu na empresa? Olha, Léo, é bem 0,1 mesmo, tá? Mas pra menos, né? Mas tive meus momentos de glamour ali. É muito louco, né? Porque
eu nunca pensei que eu ia trabalhar com entretenimento. Eu caí em marketplace e digital muito cedo, enfim, eu achei que, sei lá, não sei desse negócio, eu nunca vou entrar lá, né? E aí essa virada pro Telecine me abriu esse novo mundo, e agora com a HBO Max mais ainda. Então eu tive o momento que você mencionou aí, para mim foi muito significativo. A gente fez um off-site, então a liderança lá da HBO Max se encontrou lá em Burbank, que é o set, né, que era o set da Warner Bros. E poxa, ainda é set para um monte de coisa. É onde tem aquela caixa d'água. Isso, exatamente. Que a gente vê em filme. Exatamente. Então assim, você entra lá, você vê a caixa d'água. E aí... Pernalonga tava lá? Tem Pernalonga, tem o set, a pracinha do Gilmore Girls, os cenários do Batman antigo, que é do Paul, lá das antigas. Da década de 60. Era tudo ali. Então a gente caminhando pelo lot, caramba, começou a me vir assim, um monte de memória. Eu lembro, eu com 14 anos, comecei a assistir Friends e foi assim que eu meio que aprendi a falar inglês, porque eu ficava treinando ver Friends sem ler a legenda. Isso foi antes de eu ir para os Estados Unidos. E TV a cabo, né? Exatamente. E aí, quando a gente chegou lá, primeiro quem fez o tour do lot pra gente foi o CEO da Warner Media, o Jason Kilar, né? E, poxa, primeiro você fala, o cara tá fazendo um tour. E aí, tem história, assim, desde do que foi filmado lá em 1940 até as coisas que a gente já conhece. E a gente entrou no set de Friends e tava só a gente. Pra mim, tá naquele set, é o próprio set dos Friends, né? E ele foi remontado por conta do Reunion? Ou o set tava lá porque tava? Tem um set lá que é feito para visita, mas estava fechado. Então a gente visitou só a gente ficou lá sentado como equipe, até cantei um Smelly Cat. E para mim foi totalmente surreal, assim, porque quando que eu ia imaginar, 14 anos aqui aprendendo inglês, que eu ia trabalhar nesse mundo que significou tanto para mim, ainda significa, né? O entretenimento, ele faz muito parte da vida das pessoas, ele influencia muito. Né? Então, assim, para mim esse momento foi mind-blowing, essa explosão. E tá ali caminhando no set, você vê coisa sendo filmada. E é impressionante como tem muito ainda do teatro, sabe? E aí o que você vê, tem teatro, mas tem cinema, para mim... E tem tecnologia. Não, tem tudo. E eu tô aprendendo ainda, né? Eu sou uma bebezinha, assim, nesse mundo. E tô aprendendo um monte. Então, assim, isso é uma das coisas que eu mais... Você abriu todo um novo universo para mim, que agora eu tô mergulhando e aos pouquinhos entendendo mais. E para uma pessoa curiosa, né, muito autodidata e com muitos sonhos pela frente, isso é muito legal, né? Porque não tem fim, né? Esse parquinho aí, né? Não tem parquinho sem fim. É parquinho sem fim de sei parte do que eu tô fazendo e não tenho absolutamente ideia de uma outra parte do que eu tô fazendo, e essa eu vou aprendendo e correndo atrás, e é isso, assim. Então é expansão constante. Nossa, tô encantada, super feliz. É dureza, mas se eu olhar essa outra parte... Esse 0,01%. Não, e o aprendizado de estar aprendendo um monte de coisa que eu não sabia antes, pra mim é maravilhoso. E você, é engraçado, né, como é um círculo completo, né, porque você falou, voltou e viu o set de Friends, e agora a transmissão de futebol, né, então ele junta, né, muitas coisas meio que primais, assim, né? Primordiais da sua formação, de certa forma, né? Me toca de muitas maneiras o trabalho que eu faço. E também eu trabalhei Latam um pouquinho no Bom Negócio, porque existiam réplicas, a gente poderia dizer, né? Um no Chile, outro na Colômbia e tal, do Bom Negócio. E nessa época eu fiz, mas agora que eu tô realmente mergulhando, eu vou muito mesmo, Buenos Aires, México e são culturas totalmente diferentes e totalmente únicas. E é muito interessante isso também. Meu espanhol tá voltando a ficar decente. Para uma grande viajante profissional como você, acho que isso, né, é desafiador, né? Adoro. Ana, mudando de página aqui, né? Falando de cultura organizacional, cultura nos negócios, né? Que é uma coisa que você sempre valorizou e defendeu muito, né? Desde que eu te conheço, né? Tendo passado por tantos negócios diferentes, segmentos e tudo mais já nessa sua jornada, o que você diria assim que são os grandes aprendizados sobre esse tema, assim, né? Do que funciona, do que não funciona, do que você vê com constância acontecendo, do que tem que melhorar ainda? Como que você vê isso? Eu acho, primeiro,
Eu acho que rolou e talvez ainda role bastante. Eu tô mais um pouquinho afastada, né, dessas consultorias que estão trabalhando em transformação organizacional, mas se criaram muitas regras fixas de que as organizações eram X e deveriam ser Y. E eu acho que De não um é muito enlatado por A para um aí. enlatado B. Exatamente. Essa solução dos enlatados de que você deve ter squad, você deve ter OKRs, você deve... Para mim, assim, não existe. Eu acho que você tem conceitos que podem se aplicar ou não, mas ele parte da organização ter uma consciência e definir, cara, o que a gente quer ser e por quê? Porque também você não pode falar, não, eu quero ser agile, KRs, squads, e você nem sabe o porquê. Isso... E ser mais engessado do que uma empresa tradicional. Eu vi acontecer muito isso, e sem saber o porquê quer ser assim, só porque falam que tem que ser assim, sem saber como isso conecta com uma melhor entrega para o negócio, para as pessoas, com a cultura e os valores que você já tem como empresa. Então, essa generalização e esse enlatamento de modelos organizacionais, eu não curto muito, assim, é algo que eu vi muito acontecer nos últimos anos e ainda vejo. Que virou moda, né? E acho que não funciona, não dá, porque organizações são... É tudo vivo e uma nunca vai ser igual a outra. Então, agora, pegar conceitos, tem um lado bom que agora os conceitos ficaram mais claros e é mais fácil, tem ferramental para aplicar, você aplica o que faz sentido. Então, isso é uma percepção minha, assim, uma opinião minha. Agora, uma vez que você decide como organização, quero implementar squads na minha organização, né? Você sabe o porquê e tal. Se o topo não quer, eu já vi muitas vezes tentar fazer acontecer e aí não rola, porque às vezes até surge em alguma unidade, isso tenta permear a organização, mas não rola. Ela perde sustentação e vida, né? Exatamente, a caneta tem o peso ali, né? Porque no final é quem vai poder barrar ou decidir. Então eu já vi muito acontecer de às vezes até começar pelo topo, mas o topo também não quer se envolver. Então precisa não só começar e querer por ali, pela liderança, mas para mim é uma decisão que precisa estar muito linkada a objetivos do negócio, que ele precisa fazer parte. Isso vai até para decisões de diversidade, por exemplo. Ou isso é uma agenda e é uma meta da empresa, ou ele vai sempre ser uma agenda secundária. Uma agenda secundária para fazer pauta em PR. Exatamente. E marketing, aí não vai realmente transformar o negócio. E a outra é que não adianta querer achar que vai acontecer em 2 meses. Cara, transformações, elas levam anos. Fácil vai levar 2 anos para você ver o resultado de alguma coisa. No Telecine a gente viveu isso. Começou ali, é muito diferente de como o Telecine operava. E é doloroso. A gente errou um monte também. Porque não tem como, você tem que experimentar. Mas leva tempo e é uma transformação muito profunda. E tem que querer fazer, porque é difícil. Não é glamouroso na palestra. No dia a dia, Sim. Meu Deus do céu, é muito difícil. Então, assim, e aí eu emendo uma pergunta, né? Então, que era exatamente isso. A transformação da cultura de um negócio, ela depende sempre da liderança, ou ela poderia acontecer bottom-up, de baixo para cima, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que são as duas coisas, porque às vezes ela pode começar no bottom, mas para ela permear realmente toda a organização, a liderança precisa querer. E existem casos onde ela começou em uma unidade, a liderança percebeu e isso virou meta da empresa e tal. Agora, esse querer precisa existir muito forte, porque ela não vai ser rápida ou fácil ou com uma receita de bolo pronta, né? Ela vai começar acontecendo de um jeito, vai errar, vai acertar e por aí vai. Eu realmente tenho 2 anos é o mínimo para você começar a ver algum resultado de uma mudança profunda em qualquer organização, média a pequena. Grande, poxa, é um elefante muito maior, né? Você acha que com esse mundo cada vez mais acelerado e que acelera cada vez mais, você vê sinais práticos de que tem organizações tradicionais que correm de fato risco de extinção por não conseguir se reinventar, pelo status quo suplantar a vontade de transformação? Porque às vezes o executivo pode até querer, não, vamos mudar, vamos transformar, mas ele não tem um convencimento muito profundo e o modelo de negócio que ele está preso, às vezes segura, ele deixa você ir na inovação até certo ponto, mas depois ela breca, né? Total, existem vários, né? E para mim bate muito, porque imagina, hoje se alguém chega para qualquer executivo e fala assim, poxa, você quer ser ágil, você quer responder, a pessoa vai falar, claro que sim, né?
Só que muitas vezes caminhar para modelos mais centralizados, onde o poder vai muito mais para a ponta, você está tirando o poder também. Então a pessoa fala que sim na teoria, mas na prática não quer fazer acontecer. N exemplos, eu já vi disso quando eu fiz consultoria via abelha. Então, assim, tem que querer mesmo, não é querer na teoria e querer para fazer o marketing. E tudo bem não querer se transformar. Tem negócios que vão sofrer as consequências disso, tem outros que não. Você vai conseguir operar também. Não existem verdades absolutas dentro do espectro de algo mais comando e controle versus o outro lado da régua, que é uma autonomia mais alinhada, né? O que você vê, Ana, antes de falar dos exemplos, né, ou casos bem-sucedidos que você tem visto, acompanhado, né? Quando a gente fala sobre o tema de diversidade e inclusão, né, ele entra muito na pauta da cultura organizacional dos tempos modernos, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes ela é pauta de PR e não de execução efetiva. Não só isso, né? É diversidade, é inclusão. Eu acho que a gente lá na Incuba, a gente acabou de ganhar um novo cliente, que ainda a gente não vai anunciar mais pra frente, eu não posso falar o nome, mas que a gente tá falando exatamente isso numa reunião de kickoff, né? Que a gente entrou na pandemia falando de sustentabilidade, saiu falando de ESG, né? O guarda-chuva ampliou em 2 anos e tá virando pauta de todas as companhias, fundos e por aí vai. Como que você vê tudo isso? Porque não é mais uma questão de modelo organizacional, liderança e exemplo, né? Mas uma diversidade muito mais ampla e muito mais complexa de se pôr em prática, né? Total. Como organização, na região onde vive o país, estado, cidade, o que seja, eu sou um agente também de melhora para minha sociedade. Então você tem o impacto ambiental das coisas que você está fazendo, dependendo da sua indústria. Como é o seu quadro de colaboradores? Você representa o que está acontecendo no Brasil? A gente sabe, uma população de mais de 50% é negra no Brasil. Aí a gente olha para dentro das empresas, é todo mundo branco, né? E quando vai para cargos de liderança é mais distante ainda. Então, assim, e no mundo do entretenimento, isso começou a ser falado com o movimento Me Too, né? E com outras coisas que surgiram, mas muito do balanço de homem e mulher, né? Então, em cargos de liderança. Quando você vai olhar a transformação que aconteceu aí, hoje é super equilibrado, na maioria das empresas de entretenimento, é homem branco, mulher branca. E aí, qual é o próximo passo? Como a gente... as pautas LGBTQIA+, as pautas raciais, PCDs... Agora, tudo isso precisa começar a ser olhado, de novo, para fazer acontecer. Não adianta só fazer o marketing, não adianta só apoiar no mês da visibilidade trans. Você precisa ter representatividade dentro da empresa, porque senão você vai tomar péssimas decisões de negócio. Tenho até exemplos disso, por exemplo, no Telecine, mês da visibilidade trans, a gente tinha uma squad lá de LGBTQIA+, se tomou a decisão de criar a playlist da visibilidade trans e a gente colocou um filme, a gente não tinha um trans na equipe, que a gente achou que super representava a comunidade e era uma ofensa à comunidade. Então, como que você vai por uma curadoria de quem não representava. Exatamente, como que você vai tomar decisões de negócio, porque você precisa representar, e é oportunidade de negócio para você. Quando você começa a representar todas as camadas da sociedade, é uma questão também de inteligência empresarial. Exato. E se você não tem essas pessoas dentro da sua equipe, você fica cego. Então, tem isso, mas eu acho que para mim vai além também. A gente precisa ser um reflexo do que é a sociedade brasileira, por exemplo. Eu até... alongando, eu acho que eu preciso falar mais que eu sou sim uma pessoa LGBT e que sou uma executiva, porque não se fala abertamente muito sobre isso e as pessoas precisam saber que quem está lá, né, está lá, precisa falar, precisa se identificar. Então, é algo eu trazendo até para minha reflexão pessoal, eu preciso me colocar mais assim também, né, porque é importante ter exemplos. E eu acho que quando se chega num cargo de liderança por competência, em quem difere de gênero, raça, né, enfim, vocês viram, as pessoas viram vozes muito importantes, né, para falar sobre o tema, né? E eu tive aqui há 3 episódios, mais ou menos atrás, o Pedro Alvim, que é o Head de Social Media do Magazine Luiza, né? E ele falou muito sobre isso. Primeiro ele falou
sobre exatamente o que você falou. É inteligente para o negócio, né, ter essa diversidade. E ele falou uma frase que é exatamente isso. É importante a diversidade para você acompanhar a velocidade da transformação da cultura. Que é uma frase que resume tudo o que você falou, até esse exemplo do Telecine, né, na questão trans, né? E ele falou como líder, né, e como head de uma área, né, com muita voz, né, e um público muito engajado no que ele fala, ele se coloca como muito responsável em dar o exemplo de também representar os LGBTQ+, e falar de uma forma natural sobre o tema. Porque aí eu vou falar a minha opinião, né? Eu acho que assim, o que define o sucesso, né, e o valor de uma pessoa é a sua competência, né, enfim, a sua empatia, a sua humanidade e tudo mais, né, independente de qualquer outro fator que classifique uma pessoa, né. E hoje a gente vive um tempo um pouco difícil porque o tema, às vezes, ele é muito polarizado pelas próprias pessoas que o representam, né, e eu acho que quando se fala de uma forma natural, né, sobre o assunto, o diálogo se estabelece de uma forma melhor, você não acha? Eu acho que precisa falar, mas eu não acredito que a gente não pode fugir de conflito, porque a gente precisa quebrar uma estrutura de sociedade que a gente vive, ela é muito estabelecida e ela é ainda muito centrada no homem branco. A gente não pode negar isso. Estou falando do recorte Brasil, né? Então, você tem a parte que, sim, a gente precisa ir além dentro das nossas empresas. Quando você abre uma vaga... Nossa, se eu perguntar para o meu círculo imediato, eu vou achar alguém muito mais rápido, eu vou estar reafirmando o sistema. Sim. Então, assim, e que é um comportamento natural nosso, né? É natural, mas então eu preciso olhar a competência, mas eu preciso gastar mais tempo para ir além, porque a gente não está acostumado a ir além do círculo que a gente, é fácil, mas eu tenho pressa. E, cara, é difícil quando você tem que entregar. Existe esse enigma, assim, né, dentro, mas se você quer mudar alguma coisa, precisa usar contratação para isso. E precisa de ação afirmativa, porque, existe uma mudança natural que está ocorrendo, mas são as ações afirmativas, porque a gente não está todo mundo do mesmo ponto de partida. Uma vez que você está todo mundo no mesmo ponto de partida, aí é muito fácil falar de uma pura meritocracia. Agora, não é o nosso caso no Brasil. Então, precisa... Essa decisão tem que ser corajosa porque ela tem trade-offs. Ela tem trade-offs, claro que tem. Mas ela tem trade-offs também para o seu negócio a médio e longo prazo. Então, e precisa se falar, porque eu acho assim, eu não sou fã da gente não levar o diálogo para não causar desconforto. Claro que vai causar desconforto. A gente, quantas vezes eu já não me peguei falando coisas racistas, quando eu mesma não sou machista, por construções que estão tão embedadas dentro da gente que a gente vai replicando. Então, assim, o diálogo e o desconforto são importantíssimos para também gerar reflexão e ação, né? Para você gerar ação, se a gente também ficar só refletindo. E para mim, tem esse papel dentro das empresas, tanto da gente que está dentro da empresa com a caneta de fazer acontecer, e é um super desafio em determinados contextos, quanto o de se colocar e falar sobre, né? Eu deixar muito clara que sim, eu sou uma mulher branca, bi, cis, né? E isso ser público para as pessoas também começarem a se enxergar e se aproximar. Você acha que nessa trajetória de mais de uma década em cargo de liderança executiva em negócios que se tornaram proporções muito grandes, né? Você vê uma transformação na forma como você foi tratada ou como seu cargo foi visto por ser mulher, muito jovem, quando você... né? Continua jovem, né? Etarismo é um problema, né? Também, né? É outro, né? Então, rola total. Olha eu aqui. No Bom Negócio eu era muito jovem, né? Comecei na equipe do Bom Negócio, tinha 26, eu assumi a liderança da organização do Bom Negócio com 28. Com 28 você era co-CEO. Exatamente. Né? Do business, né? Exatamente. Você sentia discriminação? Porque a gente tá falando de idade e gênero. Não tá nem falando de mais nada. Eu sim, é velado, né? Não é velado consciente, a minha percepção, tá? Pessoal, do que aconteceu comigo em algumas situações. Mas você vê que inconscientemente eu tinha que me provar 5 vezes mais do que um cara um pouco mais velho que eu. A gente tinha um board europeu, eu era muito novinha também. Então eu me peguei em algumas situações que eu tinha que criar um argumento mais forte por ser jovem, por ser mulher. É uma percepção, é subjetivo. Se você perguntar, pode falar, não, imagina, é inconsciente. Eu acho que é super inconsciente.
Mas sim, eu já tive situações e sinto até hoje, em determinadas situações, Latam, muito forte o machismo. Eu acho que São Paulo nem tanto, dependendo também do contexto que você tá. E acho que à medida que você vai tendo um track record de sucesso... Exatamente, facilita. Muda, né? Facilita, muda demais. Mas sabe, a gente tem um grupo na HBO Max Latam que a gente chama de Women Empowerment Network. Que somos nós, mulheres da HBO Max Latam. E a gente, basicamente a cada 2 meses, a gente faz um talk, assim, né? Uma conversa. Bem aberta e bem segura, onde as pessoas podem falar tudo. Então a gente tá falando desde... a gente se sente inseguro e ninguém fala, né? Você sente que você vai se sabotar e tal, ninguém fala. Então a gente fala sobre insegurança, a gente fala sobre carreira, sobre equilíbrio de dia a dia. Isso é global, esse grupo? Isso é Latam, a gente criou Latam. E tá super legal, a gente fez um papo agora, vamos fazer mais. E tem é bom demais, sabe? Criar esse espaço seguro para que ocorra essa troca. A gente também tem as squads de diversidade aqui na Warner Media do Brasil. Então, existem agendas e isso conecta com uma agenda de diversidade global da Warner Media. Então, tem várias coisas acontecendo. Eu acho que está muito no caminho certo, mas... De novo, não vai ser só no marketing, não precisa ser só em palestra. A mudança tem que acontecer desde o nosso conteúdo e a representatividade que existe no nosso conteúdo, mas também na nossa equipe, né? O caminho precisa ir por aí, qualquer que seja a empresa. É curioso, né? Como desde sempre, por um viés ou por outro, você está sempre trabalhando na cultura não do consigo business, fugir. seja organizacional ou seja nos temas um pouco mais amplos hoje, né? Quando a gente fala principalmente de diversidade e inclusão, né? Sim. Ana, virando aqui, bloco sincerão sobre empreendedorismo, né? É um tema que a gente faz tempo que a gente fala por WhatsApp, ensaia falar, né? E, enfim, arranha às vezes. E a gente, assim, acho que você tem hoje um repertório muito grande, porque você viveu, de novo, né, o lado dos grandes negócios, que escalaram rápido, o lado da abelha, vendo negócios, né, menores, iniciando, né, com problemas muito mais de base, até educacional, né, do que de dinheiro ou de crescimento e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente convive num círculo, né, de amigos próximos, onde a gente vê alguns exemplos de sucesso, né. É curioso, né, que a gente, sei lá, talvez muitos colegas ou amigos próximos acabaram criando startups unicórnios, né, de amigos que a gente estava 10 ou 12 anos atrás, um pouco da formação do ecossistema moderno, né, das startups de tecnologia no Brasil, e hoje a gente vê um cenário muito diferente, né, com muitos casos de sucesso, né, o que é um perigo, de certa forma, porque a gente fica num convívio próximo, de um círculo próximo, de uma amostragem pequena, com muito sucesso às vezes, né, e entre aspas, porque o que é o sucesso depende, né, qual é a métrica dele, né, mas quando se fala em métrica financeira ou, né, do empreendedor herói, né, como exemplo, né, falando muito mais do êxito do que das falhas, né, e a gente vê a falta de falar sobre fracassos como forma de aprendizado, né. Então eu fiz incorri em várias coisas aqui, mas o que você acha sobre isso? Você tá certo, eu tô nesse momento, eu acho que, não sei, não sei se é desilusão a palavra correta, mas eu acho que ao longo dos anos, é tanta coisa que você vê gente mais falando que fazendo, fórmulas, né, perfeitas que se você aplicar você vai ter sucesso, e aí tudo isso é baseado em modelos de, sei lá, 4, 5 empresas que você nem sabe explicar direito por que realmente conseguiram ter o sucesso que tem. Parte você explica, parte não. É modelo de negócio, é timing, são pessoas, é tanta coisa junta que não dá pra você pegar aquilo e tentar replicar e jogar pra outra. Então, assim, eu na verdade me irrito bastante com isso, como você bem sabe, né? A gente... e foi muito pra esse lado. E aí é onde você menos aprende, porque fora isso tem todo um resto que se ferrou, que não deu certo, que bateu de cara no muro. E a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre o porquê certas empresas deram errado, ou as que deram quase afundaram, como se reergueram. É super importante falar disso também. Então eu tenho... Ainda não sei como vou fazer isso, mas essa missão que eu prefiro falar sobre os fracassos, né, e bater um sincerão
das melecas que a gente vive, ou nos negócios, ou nas empresas, do que falar de sucesso. Qualquer palestra que você vai é case de sucesso. E não case de fracasso, que deveria ser valorizado gente, a gente também, devia né? falar de cases de fracasso, exatamente, porque tem muito mais... eu acho que é um conteúdo mais rico de ser compartilhado e que as pessoas podem realmente aplicar e que vai contribuir mais para o sucesso do que ficar tentando replicar a fórmula das 5 empresas que deram certo e são lá unicórnios hoje. The Survivorship Bias, lembra? Esse artigo é maravilhoso, né? Ele é excelente, né? Ana, você já teve com tudo isso, né, nessa trajetória, já teve momento de síndrome do impostor? Não só já tive, como tenho toda hora, né? Quando fui para a HBO Max... Então, assim, minha carreira eu comecei muito com produto, marketing digital. Depois fui para sempre produto, tecnologia, ou uma gestão geral do negócio. E sempre fiquei por aí. Aí expandi, óbvio, para finanças de startup. Eu tenho um bom conhecimento de tudo isso. Comercial foi uma que, na Abelha eu fiz bastante, mas é um comercial numa escala muito menor. Mas eu nunca tinha atuado numa cadeira totalmente comercial. Então, quando eu tava conversando com a HBO Max, eu lembro que eu perguntei assim, eu falei, mas gente, vocês têm certeza? Né? Vocês não preferem achar algum chief commercial que já atuou, né, em distribuição, em várias coisas? Porque assim, vocês olharam meu LinkedIn? Vocês viram? Quem eu sou? Tudo que eu já fiz de errado também, porque eu listo no meu LinkedIn todos os meus negócios que falharam e que morreram. É muito bom. E aí, ele sim, porque realmente o que era mais importante era, né, buscar alguém que tenha a visão empreendedora, é uma visão muito mais de gestão geral de negócio, ela é uma BU da HBO Max, a gente pode pensar assim. Mas para mim, então assim, eu entrei assim, e parte do que eu faço dentro de parcerias dessa distribuição da HBO Max, eu nunca tinha feito antes, que é um trabalho mais direto com as operadoras, por exemplo. Então, caramba, nos primeiros... E ninguém fala disso, porque quem tava olhando de fora, olhava para mim e falava, nossa, tá trabalhando um monte, tá viajando, sucesso. Eu por dentro, às vezes eu acordava e falava assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Quando você falou que vou ser demitida mês que vem, eu pensava assim. Quando você falou dessa cadeira que você tinha assumido, e aí você explicou melhor o que era muito mais de desenvolvimento de parcerias, eu falei, ué, é diferente. Diferente, exatamente. E realmente, hoje eu sinto que eu tô alargando meus ombros, né? Pra poder abraçar mais, assim. E realmente eu tô aprendendo muito mais sobre uma área específica que eu nunca tinha tido tanta exposição de dia a dia. Eu já tive equipes que faziam isso, mas já fiz também isso um pouco. Mas hoje é super focada, né? No BizDev. E, cara, real, no começo, eu falava assim... Acho que eu vou ser demitida mês que vem. Então, a máscara vai cair. Ninguém fala isso, que você fica inseguro quando você entra numa cadeira nova. Principalmente executivos, C-levels, não falam isso. Sim. E todo mundo fica, eu duvido. E aí, quando mais eu comecei a falar disso com amigos, colegas, a pessoa fala assim, nossa, eu também. Quando eu entrei, eu falava assim, gente, tá dando tudo Baixa errado. Baixa a guarda, né? E vou ser demitido, E a gente não fala sobre isso. E sempre nesse nível de senior management. Não, total. Muita gente. Assim, a gente é cheio de insegurança, a gente é cheio de achar que tá acontecendo uma coisa. Só que ninguém fala sobre isso. Da mesma maneira que a gente não fala sobre as coisas que falharam, a gente não fala sobre nossas inseguranças. E eu escrevi um artigo sobre isso também, que o tanto de mensagem que eu recebi. Ninguém comentou público, mas vieram falar comigo no privado. Direct, Aí eu falei, gente, a gente tem que falar mais sobre tudo isso, na verdade, né? E como você acha que é uma forma de contribuir para essa cultura, né, de falar sobre fracasso ou de trocar mais sobre as inseguranças, né? O que você acha? Primeiro, acho que tem um papel de ferramentas que cada um pode usar, né? Seja com terapia, mentoria, coaching, masterminds, né? E por aí vai, né? Mas com conteúdo também, né? Eu acho que tem tudo isso, mas tem também quem tá em cargos que as pessoas acham, nossa, essa pessoa, né? Falar. Super executivo. Tem que falar. A gente tem que falar sobre isso. E não fala, você não pode... Eu não posso vir aqui e ficar me vangloriando só, sendo que eu tenho N falhas e inseguranças. E é muito mais importante, talvez, falar sobre isso. Porque, sei lá, outra parte tá lá no meu LinkedIn enfim, ela é mais... O sucesso você coloca em bullets, né? Exatamente. Agora, tudo que acontece por debaixo dos panos para chegar nisso
é o que te fez chegar no sucesso, né? Sim. E realmente a gente fala muito pouco. Eu não sei por que a gente tem essa necessidade de se mostrar perfeito e não poder falar que errou. Óbvio, não sei por quê. A gente construiu a sociedade assim. A gente faz parte de uma sociedade que, desde a família, da escola, da universidade, você precisa seguir esse padrão. Premia as Exatamente. notas altas, né? Então, só se a gente, todo mundo, se empreendedores, se executivos falassem mais sobre isso, que você não sabe 30% do que você está fazendo ali, acho que já ajudaria as pessoas a se identificarem, falando, nossa, eu também, sabe? Então, todo mundo tá meio que no mesmo barquinho, né? Ana, que ferramenta que você usa? Assim, quais são as ferramentas que você usa, né? Você já recorreu muito a coaching, mentores, terapia? Como que é a sua caixa de ferramentas aí, seja de autoconhecimento ou seja para lidar com tudo isso? Então, eu faço terapia há muitos anos. Não saio, adoro, faço análise. Faço o coaching e a mentoria, eu não levo de uma forma fixa, eu levo de uma forma mais situacional. O que eu quero dizer? Nós mesmos, eu e você, Sim. em determinadas situações a gente se liga, a gente Desafios se fala. específicos. Então, com desafios específicos, eu tento acessar quem eu acho que mais vai ver o que eu não tô vendo. Então, assim, eu tento buscar quem não vai me reafirmar. Uhum. Que isso acho que é importante. Às vezes a gente tenta, né? Porque você quer muito negócio. Não, vou pedir opinião aqui para essa pessoa que eu acho que vai me reafirmar. Então eu tento buscar o oposto em situações e é desconfortável, né? Gera muito desconforto, mas eu acho que para mim, a mentoria eu busco ela mais situacional e tento realmente buscar alguém que me ajude a ver o que eu não estou vendo. Faço também um trabalho, é quase que um coaching espiritual, assim, sabe? Eu comecei a me conectar muito mais com espiritualidade. Energia, né? Energia, o que eu não vejo e o que eu sinto, como que eu lido com isso também. É bem conectado com a terapia também, então eu faço isso há muitos anos. E tento, o máximo que eu puder, botar o exercício para me equilibrar, assim. Eu sou uma pessoa muito acelerada, muito ansiosa. Então, a minha mente vai embora e eu não consigo focar em outras coisas. E o surf foi, nossa, a descoberta da minha vida. É o seu mindfulness, né? Cara, é onde eu consigo estar ali tranquila, bem no presente. Eu não consigo meditar, já tentei um monte de outras coisas. E o surf, você tem que estar tão ali, porque são tantas variáveis que estão acontecendo ao mesmo tempo, que eu consigo realmente só estar ali e isso muda o meu dia. Eu moro no Rio, então me ajuda a ter uma rotina que quando eu tô lá, não tô viajando, eu consigo surfar de manhã, surfar antes de trabalhar, isso muda a vida pra mim. Ainda naquele horário das 5 da manhã. Basicamente. Primeiro que geralmente de manhã bem cedinho não tem vento, então é melhor. O vento no Rio é bem... Geralmente não tem quase vento de manhã, então facilita. E outra que eu consigo surfar 1 hora e meia antes de trabalhar, isso pra mim... Não tem preço mesmo, muda meu dia quando eu começo o dia assim. Você junta tudo, né? Atividade física, natureza, Total. enfim, né? O que mar, acho que pra mim também ele muda a energia quase que instantâneo, assim, sabe? Eu não surfo mais. Muitas vezes eu penso, quando eu tô ali no meio do mar, eu falo assim, meu Deus, que sorte que eu tenho, hein? Caramba, eu acho que tem algo de... Palavra meio gasta, mas de gratidão mesmo, que eu falo, poxa, olha, puta privilégio que eu tô aqui, posso surfar antes de trabalhar, né? Então, me ajuda bastante. Mas eu acho que eu tento atacar por vários lados. Não adianta... Autoconhecimento, né? A gente entender o que funciona pra gente no fim do dia. Ana, falando ainda nisso, né? Sobre comportamento, de desafios, né? Se você olhar para Ana Júlia lá de Nova York, que abriu a primeira empresa, e hoje, né? Na sua cadeira de vice-presidente da HBO Max... que comportamento, falando de vida profissional, né, mais mudou e você se desenvolveu? E o que ainda você repete da Ana Júlia de Nova York que ainda é um limitador na profissão? Eu digo isso porque eu olhando também para minha carreira, sei lá, mais de 20 anos empreendendo, eu vejo que sempre o limite é o nosso defeito mais recorrente, né? Total. Né, que a vida inteira repete e é o nosso limite de desenvolvimento, né? Então, ou você se
ou o autoconhecimento te faz enxergar isso, ou você se complementa, né, com pessoas que tragam skills que você não tem. Mas quais são essas suas características que você vê? O que eu mais melhorei, acho que também é ainda o meu maior desafio, que é tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Spread too thin, né? Aquele ditado americano, né? De Passar espalhar a manteiga demais no pão. Pouca manteiga para muita torrada. Ainda porque eu me empolgo, eu vejo e eu consigo, eu falo, não, eu quero lá na frente, só que assim... Só que não faz a conta da energia e do tempo que é necessário. Exatamente. Né? Então assim, por tantos anos e... Não sempre, mas em diferentes momentos. Na abelha eu vivi isso muito forte, que comecei a me envolver com coisa demais. Aí a nada abelha é um território frente. perfeito para isso acontecer, Nossa, foi uma loucura, né? Eu tava só fazendo o universo abelha, aprendendo, mergulhando. Aí fizemos software, fizemos app, tudo e nada direito, né? Então, eu vivi isso na abelha, mas também... Em Nova York, eu tive isso pro lado de focar demais, abraçar projeto demais e burnout, assim, físico, de ter quase uma úlcera, né, por causa disso. Então, é louco, porque a minha paixão por amar o que eu faço, por querer aprender, é maravilhosa e me leva para conseguir fazer as coisas que eu tenho feito até hoje, mas ela também me leva para um lugar onde eu, às vezes, saio do foco, perco a paciência, vejo tudo muito só da superfície, começo a correr e não tomo decisões tão conscientes. Respiração curta. Pois é. Então, assim, é o que eu mais melhorei, mas o que mais ainda eu tenho que tomar um super cuidado, senão eu vou para um lugar onde eu não percebo nada na minha vida fora trabalho, onde eu vou para um lugar que é só isso que importa, eu começo a abraçar mais do que eu deveria, começo a não ter presença tanto com a minha equipe ou com os projetos que eu estou envolvida. Então, o exercício de cortar coisa, simplificar é presente. Eu preciso ter muita consciência, senão eu entro no meu padrão. Mas estou bem melhor. Falar não, proteger a agenda, você faz isso muito? Faço, e aí do nada, às vezes uma semana eu vi que eu falei sim para muita coisa e eu preciso tentar resolver. Rollback, né? Uhum. Então assim, eu tenho mantido mais e mais uma rotina mais saudável nesse sentido, mas às vezes eu volto pro padrão. Aí eu preciso... Mas eu tenho um entorno que me ajuda muito, para ser sincera, assim. Então, desde a minha equipe, família, eles sabem que eu sou assim e eles me ajudam também. Você tem, e eu pergunto por ser uma pergunta minha também, falência de e-mail, WhatsApp, tudo mais, de ter muito input de gente que chega a você e você ter que ignorar às vezes? Sabe que não, Léo? Mas eu acho que eu também tenho sistemas eficazes para lidar com isso. Mas eu também acho que eu não recebo muito contato de fora que não esteja dentro já do meu contexto de trabalho. Uhum. Eu recebo aqui e ali e eu lido com certas situações no timing que eu consegui. Mas, então não tem esse problema do que vem de fora. Eu acho que eu tenho esse problema mais do que tá rolando. Puxa, é um negócio em alto crescimento. Ad hoc, né? O que tá naquele momento. Então, né? assim, rola umas semanas que são mais loucas que outras, mas eu acho que eu tenho sistemas eficazes hoje pra me proteger e me ajudar a lidar com esse tipo de coisa. Boa. Acho que tá no mesmo contexto dessas ferramentas todas, de certa forma, Sim. né? De autoconhecimento e tudo mais. Ana, falando de abelha, né? Como que tá, né? Então, só dar um resumo, né, para quem não conhece, né? Você montou esse negócio que ele é um lado de desenvolvimento de negócios, de aceleradora, né? O que ela é hoje? Porque ela foi se transformando também ao longo do tempo. E qual é o seu grau de envolvimento no negócio hoje? Ela foi se transformando e está se transformando e acho que vai sempre continuar. Eu acho que a abelha é realmente uma extensão minha no mundo. O que eu mais refleti nos últimos tempos Então, que nem você falou, a abelha, a gente já teve uma equipe pequena, mas que existia lá e era full time, né? Acompanhando, sei lá, 6 startups em programas de 6 meses a 1 ano, com programas sociais em favela, com consultoria em empresa. E hoje a gente... O que eu percebi? Eu me considero um funil. E isso está muito conectado com acho que como eu quero atuar realmente no mundo. Então, assim, quanto mais eu aprendo, mais eu pego e funilo
o conhecimento para quem quiser, basicamente, mas eu faço isso via abelha. Então, para os empreendedores que a gente acompanha e mentora, pela Zoom, que é a nossa newsletter, que eu tento botar tudo que eu aprendo, reflito, vai desde reflexões, mas eu coloco muito ferramental lá, ó, como fazer nossa estratégia de parceria, como eu vejo fazer parcerias, ou template para pipeline de vendas, o que quer que planejamento financeiro, então tá tudo lá, eu tento deixar o mais público possível para porque isso que eu recebo, tem gente que vem para mim e pergunta, planejamento financeiro, eu só encaminho o link e pronto, né? Então assim, eu me conecto muito com esse ser funil e eu acho que eu agrego valor dentro do meu contexto fazendo isso. Então, agora, levando para a abelha, hoje, eu e Beta, a gente acompanha, a Beta está na mesma situação que eu, ela está full time numa outra organização e as duas estamos part-time na abelha. Então a gente tem 3 startups que a gente mentora e acompanha e é isso. E a nossa visão é longo prazo com essas 3. A gente está já há mais de um ano e a gente quer ficar 3 anos acompanhando. E é isso por enquanto. Que acompanhamento que a gente dá? A gente está com eles semana sim, semana não, por 1 hora, e a gente começa a olhar diferentes temas. Então, Beta pega mais no ferramental, nos modelos, modelo financeiro, projeção, vendas, cash flow e tudo mais, gestão de equipe. E eu olho mais o negócio como um todo, estratégia, e faço muito ponte com o mercado. Vou conectar vocês com essa empresa para venda. Então, eu ajudo em venda também, no fim do dia. E a gente está aprimorando hoje esse trabalho junto com eles. Mas a gente decidiu, é isso, vão ser 3. E aí são os poucos com profundidade. E por um tempo específico? Ou essas 3, vocês estão na jornada mais longo prazo, como você disse? Não é que tem batches, né, de temporadas, né? Não, agora a gente está fixo com os 3, indeterminado. Eles estão em estágios diferentes. Então, uma está levantando agora investimento, mas também entendendo se dá para ir por um caminho de bootstrap por mais um tempo. Outra é mais consultoria e precisa encontrar maneiras de escalar. Escalou consultoria e chegou naquele platô, que é muito comum em consultorias. Sim. E a outra está um pouquinho mais no early stage, precisa sair do faturamento inicial e conseguir escalar faturamento. Então, a gente tem 3 estágios diferentes e eu decidi que a gente vai profundo com eles e a ideia é que esses negócios escalem. Então, até o nosso modelo com eles, ele é de longo prazo. Você pode até comparar a um investimento mesmo, que você está mirando lá no longo prazo e você está botando esforço agora. Legal. Ana, indo para a reta final, queria saber como é que tá. Você falou da Zoom, da newsletter, né? Da Substack, né? Que é uma plataforma bem interessante, inclusive. Como que tá a sua rotina de produção de conteúdo? Porque eu acho que você tem tanto repertório que se você tivesse mais tempo para colocar nisso, daria para sair muito mais coisa, né? Ai, Léo, me ajuda, tô sofrendo. Eu tô sofrendo, eu sofro com isso, porque... Acho que você tem tanta... Acho que a sua forma única de ver determinadas questões, até de cultura, mas é tudo, desde a cultura até o ferramental, execucional de muita coisa na operação, né? Se você tivesse tempo, você faria muita coisa, eu acho. Em vários formatos, inclusive, né? Pois é, Léo. E você pensa nisso? Eu penso muito e eu, inclusive, sofro um pouco com esse tema, porque... Vou te deixar ansiosa aqui, não, então. é porque... E a gente conversa muito sobre isso, né? Eu não tô conseguindo ter uma constância de produção de conteúdo, de passar esse conhecimento maior do que eu consigo hoje com a Zoom, que eu renovo ela, sei lá, cada 2, 3 meses eu posto alguma coisa nova. E eu acho que isso volta e circula para eu ter consciência do que dá para eu fazer e não, no momento atual da minha vida, porque tá demandando tanto. O negócio da HBO Max, a gente tá no super scale up, é muita dedicação, é muita energia. É o momento, com a abelha, né? Encontrei o modelo, tá tudo certo, mas é um trabalho de qualidade, de profundidade. E eu não tô conseguindo sair muito disso porque eu decidi que eu vou ter uma rotina de horas saudáveis de trabalho. Não vou trabalhar fim de semana, óbvio, tem as exceções que a gente precisa trabalhar e tudo certo. Mas porque eu poderia até incluir mais produção de conteúdo, mas aí iam comer as horas de cuidar da saúde. E eu tô há 20 anos não priorizando família e o que não é trabalho. E eu acho que tá na hora de eu, entendeu?
entender que eu preciso ter um olhar para aí também. Então, é a escolha. Se você tiver a fórmula mágica, você me avisa, porque eu gostaria realmente de produzir mais. É aquela faixa que você fica entre o saudável e o pré-burnout, né? Pois é. Quando você assume, eu tenho muito disso também, né? De assumir muita coisa, né? Enfim. E eu tenho hoje, né, uma rotina de produção de conteúdo intensa. Né? Eu tenho coluna em rádio diária, né? Eu não sei como você faz. Tô querendo a fórmula, não, já te falei. Tem pedacinhos aí da vida que sofrem, né? O lado eu sofre. Eu tô buscando esse ano, acho que desde o ano passado, equilibrar mais, né? Com atenção, com energia e tudo mais. Mas tudo consome, né? Tocar uma empresa, produzir conteúdo, o estúdio não deixa de ser mais um negócio, né? Mas, por um lado, assim, com muita satisfação, muito feliz, mas muito, ao mesmo tempo, preocupado em trazer, né? Não deixar nenhum prato cair, assim, sabe? Sim. Mas é isso. Mas eu tenho minhas rotininhas lá de manhã, no começo do dia, e à noite, de fazer um housekeeping nas minhas tarefas diárias de conteúdo, né? Em redes sociais, coluna de rádio, pauta de podcast e por aí vai, né? E assim vamos, porque eu vejo como o ecossistema profissional que eu montei, ele é muito sinérgico, sabe? Super. Ele faz parte do seu contexto de trabalho, né? Uma coisa ajuda a outra, então isso é muito legal, né? Bom, mas vamos lá, então, indo aqui de novo, né, falando dessa reta final aqui. Ana, sonho grande, projetos, próximos passos, o que vem pela frente aí no radar? Léo, não tenho ideia. E não tenho ideia mesmo. Eu tenho assim, óbvio, eu considero algumas coisas. Eu tô muito feliz na indústria de entretenimento. Em uma organização global, eu não tinha atuado assim antes. E tô aprendendo muito, tô muito feliz. A partir do momento que eu continuo trabalhando da maneira que eu acredito que é como eu vivo hoje, isso eu consigo continuar minha carreira assim, consigo continuar aprendendo coisas novas para repassar como funil. Eu me vejo numa carreira da indústria de entretenimento como executiva, me vejo aí. Mas aí, ao mesmo tempo, eu também me vejo... Eu sei que se me morde o bichinho de eu ver uma oportunidade de mercado, de um negócio novo, de uma tecnologia nova, se me morde esse bichinho, ferrou também, porque aí, eu vou querer fazer e é isso, porque eu me conheço, né? Para onde vai o coração, eu acabo indo, estruturando a partir daí. Então, eu realmente não sei, assim, eu acho que poxa, aí, que problema ótimo que eu tenho, né, ao não saber, assim, no final eu sinto que eu tenho muitas oportunidades e que eu posso ir para esses dois lados. Eu realmente não tenho o menor problema de ir do grande, de um cargo todo chiquetê, pra, cara, fundar um negocinho pequenininho de novo, ou ir trabalhar para uma outra empresa menor. Então, assim, eu não tenho essas questões de, poxa, eu tinha um cargo grande, agora eu vou fazer uma outra coisa que é uma empresa pequenininha. Adoro fazer pão de fermentação natural. Até pensar em abrir padaria eu já pensei, entendeu? Então... Aí vai querer escalar, né? Exatamente. Então, assim, eu realmente não sei. E eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu tô tranquila no presente, com as coisas que eu tô fazendo. Em paz. Eu tô. E isso é novo pra mim, porque eu sempre tava olhando lá na frente, ansioso pro que tem que vir pela frente, exatamente, né? Jogando pote de ouro na frente, sempre? Total. Não, sempre. E aí hoje eu tô... o potinho tá aqui comigo e vamos ver o que sai disso. Isso é parecido com umas coisas que eu tenho ficado... Eu sempre tenho olhado pra trás. Eu não consigo me reconhecer sem ter um componente de ansiedade. Nossa, eu também, meu Deus. 24/7, né? Sempre tem lá um software rodando, né, no background, assim, né, em segundo plano. E eu acho que parte do aprendizado recente até isso, sabe? É o estar bem as is, né? Como está, né? São 20 anos que eu tava sempre jogando potinho lá na frente e sempre achando que eu tinha que fazer isso. Não, e aí gerando aquela loucura, e aí, enfim, como consequência também eu gerei diluições, falta de foco e N outras coisas. E, cara, é muito louco, mas são quase 20 anos que eu demorei 20 anos para aprender a valorizar um pouco o presente da minha carreira, o que eu conquistei, ficar tranquila, você não... Eu aproveito muito mais hoje, tenho muito mais consciência
E eu valorizo demais com quem eu tô trabalhando, adoro. Eu falo, meu, que delícia. Essas coisas não duram para sempre. Então eu tô muito aproveitando onde eu tô, o que eu tô aprendendo, as pessoas com quem eu tô trabalhando, as coisas que eu cortei, que decidi não fazer, e toda a descoberta que eu tô tendo no mundo que não é o trabalho, porque há 20 anos a minha vida é só trabalho. E é engraçado, né, que em papos recentes nossos você tem falado muito isso, né? E sobre alimentação, né? E sobre não sei o quê, né? Que você tá olhando muito mais para esse lado de saúde também. Até porque eu acho que é essa base que é necessária para depois o resto acontecer, né? Porque a gente, quando que a gente vai desfrutar, né? Acho que isso passa muito também pelo que eu tenho pensado ultimamente. Cuidar do hardware para abrigar bem o software, exatamente, né? Exatamente. Vamos lá, bate-bola, as dicas. A gente, no primeiro episódio lá de 30 de junho de 2020, eu fiz esse bate-bola ele ampliou em algumas perguntas, mas vamos ver o que vai vir, porque ele depende de contexto, né? Mudou o contexto, né? E, enfim, as respostas podem mudar. Então vamos ver o que vem hoje. Primeiro é o hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia. Surf, que eu já falei, que me ajuda demais. Mas eu sou uma nova adepta do jejum intermitente. Eu gosto de chamar ele, essa eu aprendi com o David Sinclair, que é você reduz as horas que você come. Então não é muito mais sobre jejum, é reduzir as horas que eu estou ingerindo alimentos. Eu escutei sobre o assunto no Huberman, no podcast Começou primeiro. Por lá. Aí caí no Sinclair. Foi por lá, né? Aí caí no Sinclair. E é muito louco, porque a minha vida inteira eu falava assim, imagina, eu não consigo, isso nunca, vou desmaiar. E não é... Tem gente que faz por estética, entendo que funciona. Eu ingiro o mesmo número de calorias em menos tempo, exatamente. Qual é o seu horário de intermitência? Então, eu ainda tô me descobrindo aí, faz 2 meses mais ou menos que eu comecei. Com que frequência? Tô me sentindo... Não, eu faço todo dia. Todo dia? Só que eu ainda tô entendendo as janelas, porque se eu tô viajando muda, se eu não tô viajando muda. Mas eu tô me sentindo tão melhor. Eu não sei explicar, eu tô ótima, assim. Então eu tô curtindo. Eu acho que esse é o indicador principal pra mim, não porque tem que fazer, porque estão fazendo, mas eu tô curtindo. Mas pelo bem-estar, né? Pelo bem-estar. Eu tô fazendo mais... eu acho que eu concentro mais no meio do dia. Eu não janto muito tarde. Eu termino de jantar talvez... Às vezes até 6:30 da tarde, assim, ou 7. E eu tento fazer, da última hora que eu comi, entre 14 e 15 horas. 16 eu raramente chego, assim. Mas eu fico nessa janela e tô achando... Nossa, eu tô me sentindo tão bem. Então sua primeira refeição é depois do surf, provavelmente, um pouco depois? Então, semana passada foi a primeira vez... que eu fiz a minha primeira sessão de surf em jejum. Que eu morria de medo de passar mal. Sim, hipoglicemia, né? Porque, enfim, eu tenho um pouco dessa tendência. E rolou super bem. Ou o que eu faço, eu como uma banana antes de surfar, tudo bem também, sabe? Eu não acho que nada precisa ser levado ao extremo. Ser rígido, Eu tô até vendo se eu compro... o petzinho que mede sua glicemia também, e fazer um acompanhamento médico também mais de próximo, mas assim, eu não tô noiando, eu tô gostando, tô me sentindo bem, tem várias evidências de que isso ajuda pra longevidade, eu tô muito, acho que eu tô pensando no longo prazo, né, Júlia, longo prazo, e eu tô, enfim, tô gostando. Nossa, é muito engraçado como o tema longevidade, em um determinado momento da vida, e eu me identifico, o tema longevidade... Ele vira relevante. Antes o biohack, ele era muito pela energia, né, pela produtividade, e depois ele vira longevidade, né, e aí, por exemplo, o tema do jejum, eu vejo, assim, ele leva para quem nunca fez, leva alguns dias o jejum intermitente para você conseguir se acostumar, mas depois você fica muito mais focado no tempo sem comer, eu acho, sabe? E assim, se você pensa... Na verdade, eu já percebi que eu já meio que fazia isso a maioria dos dias. Então, não é que eu mudei. Eu sempre jantei muito cedo. Não gosto de comer muito à noite. Então, se eu paro de comer às 6... E às vezes eu como de novo às 8, tipo, tranquilo. Então, assim... Existem evidências científicas que são muito boas para longevidade. Foi aí que me pegou. Eu comecei a pensar... mais e ter mais consciência sobre o jejum no meu dia a dia, mas
eu tô me sentindo ótima. E é isso, assim. Não acho que tem que fazer por moda. Não, sem dúvida. Um livro que você recomenda? Então, eu vou recomendar... Eu tenho um pouquinho de memória curta com livros, no sentido de que eu fico muito apegada às coisas que eu acabei de começar a ler. Então, eu vou recomendar o que eu estou lendo no momento, que é A History of Ancient Rome, né? Uma história da Roma antiga. Eu acho que é assim o nome em português, não tenho certeza. Estou lendo em inglês. Da Mary Bird. E por que eu tô amando? É impressionante o quanto a gente tem na nossa cultura e na sociedade que veio dos romanos. É muito louco, coisa que a gente nem sabia... que vem, assim, de milhares de anos atrás. E a gente não tem essa consciência. Tem expressões que a gente usa, como a nossa sociedade, a base da nossa sociedade, o que a gente valoriza. Então, assim, para mim tá sendo capítulo a capítulo, é muito interessante. E é uma escritora, historiadora mulher, né? Que é raro. Livros de história escritos por mulheres é difícil. Então, tô no começo, nem li muito ainda, mas... Tô adorando e recomendo. Entra alguma coisa de estoicismo também ou nada a ver? Ainda não. Não sei se entra depois, mas ainda não. Muito bom. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? E se não for da HBO Max, acho que você vai ter problema, né? Não, então. Chegar na liderança lá. Vai ser da HBO Max, obviamente, mas eu vou falar de podcast um pouquinho também. Tem uma produção original brasileira da HBO Max, chama 2022, que são shows de vários artistas brasileiros. Caramba, que coisa mais linda. Sim, um dia que esteja na sua sala, sábado, põe e começa a assistir, assim. Todos os maiores e melhores artistas brasileiros cantando juntos. É uma coisa linda, assim. Então, 2022 na HBO Max. E eu comecei a assistir uma série na HBO Max também, que é antiga, uma série antiga da HBO, que chama The Nick. Que é sobre um hospital em Nova York, em mais ou menos 1900. Então, ele pega a evolução da medicina nessa época. Tão interessante também, porque às vezes a gente... Mas ele é uma série antiga ou uma série nova que retrata um tempo antigo? Não, uma série nova que retrata um tempo antigo. Mas não é uma série nova lançada agora, 2 anos atrás. É uma série que tem, eu não sei, nem sei direito, são 5, 8 anos, mas ela faz um tempinho. Caramba, é boa demais, assim. A gente... Poxa, cesárea, por exemplo, né? O quanto que naquela época não era comum, enquanto hoje é algo que a gente nem pensa e que acontece no nosso dia a dia. Então tá sendo super interessante. Na época era uma inovação na área médica. Não, e morria a gente, né? E eles tinham aquelas salas de operação onde se operava com a galera assistindo, né? Os homens assistindo. Tratem temas de racismo também, não existiam médicos negros. Aí tem um médico que é negro, tudo que ele enfrenta. Então, acho que tô adorando, assim, muito bem produzida. Séries da HBO é um negócio... E falando de séries da HBO, o meu vício recente na HBO Max foi Succession, né? Nossa, Succession é maravilhoso. É um absurdo. Você chegou a maratonar? Porque você tava defasada, né? Tava defasada e agora já acabei. Então, maratonei. Aí, até o final da terceira. Tudo, já vi tudo. Agora eu tenho uma teoria sobre séries HBO Original. Então, se a gente olhar o The Nick, Succession, White Lotus, Mare of Easttown, Euphoria, todas as... Olha, Euphoria é outra maravilhosa, né? Tem uma coisa em comum as séries da HBO. Os 3 primeiros capítulos, você fica boiando, você fala, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Você tem que passar por esse... Aí você fala, não vai acontecer nada, não gosto, vou parar de assistir. Você precisa resistir. Ao vale do descrédito do início. Porque vem o potinho de ouro no 4º episódio. Se você reparar, porque vai tão profundamente na construção das personagens, em toda essa... Na criação da trama, e chega no 4º. Você viu o que é Succession, né? Não, Succession é um absurdo. Tanto que tá ganhando todos os prêmios. Engraçado que até aquela crítica, né, da matéria na New Yorker, eu acho, falando do Jeremy Strong, né, que é o Kendall Roy, falando de como é difícil trabalhar com ele, porque ele fica tão imerso naquele personagem que ele se torna uma pessoa antipática para trabalhar em equipe até. Não, olhar o que acontece atrás também das séries, né? Ou por trás dos bastidores ali. É muito interessante. Mas é isso. Eu acho que essas séries, elas vão numa profundidade. Cara, White Lotus é genial também. Assim, posso falar de várias aqui. Outro documentário, 100 Foot Wave. Que hoje todo mundo se fala do surf em Nazaré. Mas ninguém sabe como, há anos e anos atrás, o Greg McNamara foi pra lá, um surfista do Havaí, americano, e
eles começaram a filmar. A sorte é que os caras resolveram falar, bom, vamos captar a filmagem de tudo isso para eventualmente ir a um super documentário sobre todo o processo de surfar ondas grandes, assim, incrível. Que legal, muito bom. A gente se falar, você vai falar o catálogo inteiro da HBO Max. Pois é, aí eu não vou parar nunca. Eu tava pensando uma coisa que eu ia falar um pouco antes, né? Eu acho que você não sai da HBO Max enquanto você não ficar amiga próxima da Jennifer Aniston, né? Por conta da sua... Esse é o objetivo. Não, na verdade, eu me identifico mais com Mônica. Que eu sou mais assim... Courtney Cox, né? Sou toque, limpeza, organização. Eu tô mais pra Mônica que eu tô pra Rachel. Continuando. Um app não óbvio que você usa com frequência. Não sei quanto é não óbvio, tá? Mas eu uso o Airtable bastante com a minha equipe no dia a dia para toda a nossa organização de pipeline. E só fazendo um parênteses aqui, a gente tá na audiência, que é o Marcelo Toledo, sócio da Pod Factory, apresentador dos Excepcionais. Você falou Airtable, eu senti que ele já deu uma acordada lá. Nossa, Airtable, descoberta da minha vida, como eu amo. Eu tenho a biblioteca da abelha lá. Então, tudo que eu acho interessante, que eu acho que pode servir para algum empreendedor, eu boto lá e vou alimentando essa biblioteca para quem quiser ir consumindo. Então, eu organizei no Airtable. Meu dia a dia lá também tá, então eu uso o Airtable. Eu tô no processo de descoberta do Notion. Por isso que eu ia falar, você usa o Airtable como alguém usa um Notion, por exemplo, então, ou não? Então, não sei dizer ao certo, porque ainda não mergulhei tanto no Notion, mas várias coisas acho que sim. Eu uso ele muito para database e organização. Agora, para minha organização pessoal, eu uso um que eu uso das antigas, né, que é o OmniFocus. Que é baseado no método GTD. Sim. Aí a minha vida é organizada com o OmniFocus, mas aí é eu comigo mesmo. Agora, coisa que eu quero deixar pública, databases, organização com equipe, eu tô no Airtable. Airtable você faz tanta coisa, você parece que de um Excel ele vira uma timeline Gantt, ou ele vira um Kanban, ou ele vira o que for. Então, eu sou apaixonada pelo Airtable, Notion em descoberta. Agora eu descobri um negocinho do Notion que você põe no Twitter pra você salvar threads do Twitter no Notion. Então talvez eu crie pra minha organização pessoal, talvez eu vá e ponha no Notion ali. Eu uso o Evernote ainda, que acho que a versão pré-histórica do Notion, sabe? Eu uso ele desde... Tem duas plataformas que eu uso desde do primeiro mês que surgiu, Twitter e Evernote. Então, o Evernote ele é meu repositório de memória de tudo. E as minhas tarefas, elas ficam listadas numa nota específica em bullets. E eu vou reordenando prioridades dia a dia. Simples, eu faço um housekeeping diário. É um GTD adaptado que eu faço. Sabe o que eu tô fazendo agora que é novo? Esse eu comecei agora na HBO Max. Eu tenho um iPad. Primeiro eu comprei um iPad, que a gente acha que você vai usar o iPad e você não usa pra nada, né? Porque você tem o seu computador, você tem o seu iPhone, o celular fala, com tela exatamente. grande. Aí você fala, não vou usar o iPad. Mas aí o que eu fiz? O meu iPad eu comprei caneta. Então, eu não tenho mais o notebook. Meu dia é reunião, equipe. E às vezes não dá para eu pegar e enquanto eu tô falando, eu vou organizar lá ou no nosso processo do Airtable, ou no meu OmniFocus. Então, vou anotando, caderninho, só que é no iPad. O Notes do iPad é maravilhoso, porque eu tenho sessões, dependendo do parceiro ou da área que eu tô falando. E aí você cria espaço, você reespaça, você tira uma coisa... Então, o caderno não, você tem que riscar e fazer de novo. Esse você cola... Então, eu criei todo um sistema. Eu tenho uma nota gigantesca que se chama Today, hoje. E nela eu tenho todas as sessões que eu tô acompanhando, enquanto eu tô conversando com minha equipe ou com as equipes da HBO Max, eu tô anotando, tem até highlight, você muda a canetinha, você fala, isso eu tenho que prestar mais atenção para depois passar pro meu Omni. Então, eu criei um sistema complementar que capta muito rapidamente o que eu preciso. Sexta-feira eu uso qualquer coisa que eu não passei, preciso reorganizar, eu faço o meu housekeeping ali. E aí vou tranquila pro fim de semana. Então essa é uma coisa nova, a gente ainda não tinha falado desse. Putz, a gente vai fazer um futuro episódio só sobre ferramentas de produtividade e workflows, né? Adoro. Eu gosto muito, porque eu tenho uma rotina diária de organização de todos os pontos de captura de dados, e aí eu consolido tudo, priorizo e ficou. Aí o meu dia seguinte já sei o que eu tenho que fazer. É isso. Em que ordem. GTD é vida, né? O livrinho maravilhoso. Ele abre muito... Nossa, acho que ele não é para usar exatamente 100% como ele é, mas os princípios, se você adapta, ele fica perfeito. Assim como todo método e ferramenta Sim. que você nunca deve aplicar como receita de bolo, né? Última pergunta das dicas finais.
Aquela frase que você falou no episódio 1 do podcast, ela marcou muito, eu acho. E qual é a atual que você se identifica ou que você gostaria de deixar? Sabe que fiquei pensando nisso? Falei, acho que eu vou falar a mesma frase. Eu falei, poxa, não dá, né? E aí eu fui ver, tá aqui que eu tenho anotado, assim. E eu, na verdade, refletindo, eu encontrei uma que eu amo e que eu tinha até meio que me esquecido. E que seria a sua frase lá atrás? Não, ela tá bem atual, aliás. Bem conectada com tudo que a gente falou hoje. Eu vou falar ela em inglês, que eu nem sei de onde é, aliás. Inglês ou print? Não, essa é só em inglês mesmo, no caso. É que tem uma brincadeira que a Ana Júlia, às vezes, ela fala em português e inglês misturado e é um dialeto próprio, né? É feio, né? Mas isso às vezes acontece. Mas a frase é a seguinte: You are not responsible for anyone's distorted perception of you. Stand firm in your own light and truth. Então você não é responsável por percepções distorcidas sobre você. Fique firme na sua luz e na sua verdade, né? Ou fique firme no seu rolê que tá tudo certo. E acho que isso representa muito como eu tô vendo a vida hoje. A gente, às vezes, pega pra gente responsa que não é nossa, né? Então, não façamos. Muito bom. E ainda mais em cargo executivo, quando você tem tanta coisa em jogo, tanta gente em volta e por aí vai, né? Não, e opinião de tudo quanto é lado, vai te julgar. Gente, foca no seu rolê, sabe? Isso aí. Ana, episódio 51. Então foi o episódio 1, 51, depois vai ser o 101, talvez, né? Se as agendas não desencontrarem, mas certeza que a gente vai fazer. Queria agradecer essa edição presencial. Eu acho que, como eu disse, né, para a audiência, era para ser o primeiro episódio aqui na Pod Factory, era para ser com você, as agendas não bateram, mas foi bom ser agora, porque levou alguns episódios para eu me ambientar nessa dinâmica do estúdio. Porque eu estava fazendo por muito tempo o podcast remoto, né, durante a pandemia. Então acho que você chega num momento que coroa essa fase nova e, enfim, foi muito bom. Tô super feliz, muito obrigada. Sempre maravilhoso, né, Léo, tá aqui com você. Então tá bom, Ana, obrigado. Você quer deixar uma mensagem final? Algum fechamento? Não, acho que já deixei a frase bem impactante, vai. Então tá bom, Ana. Obrigado de novo pela presença. Obrigado, galera, por terem acompanhado esse episódio. Eu tenho certeza que tem muita coisa legal para ver, rever. Vão ser vários cortes e conteúdos acessórios derivados aqui dessas quase, acho que 1h30 ou mais. Eu nem sei quanto tempo foi. E a gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.